Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Bom, hoje o nosso tema é sobre empreendedores digitais e antes de chamar o meu convidado, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal a serviço da administração, deixar seu like, seus comentários, também curtir as redes sociais do CRA São Paulo. Bom, neste episódio, como eu falei para vocês, o nosso tema é empreendedores digitais e para essa conversa eu tenho o prazer de receber o Ricardo Leite, que é diretor de negócios do Wallhost. Tudo bem, Ricardo? Seja muito bem-vindo ao ADMcast. Tudo bem, Maria? É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre esse tema tão empolgante que é empreendedorismo digital. Então, obrigado pelo convite. Vamos tentar ter um pouquinho de ideia sobre esse tema. Com certeza. E para a gente iniciar, eu gostaria de saber do Ricardo se empreendedor digital é só quem tem um negócio 100% online ou qualquer empresa física que usa o digital, né, para vender, se comunicar, enfim, crescer, também pode ser considerada um negócio digital? Também pode ser considerado um negócio digital. A gente se acostumou a falar de empreendedor digital versus empreendedor tradicional, mas na verdade todos são digitais em alguma medida, né? Tem negócios que começam 100% digitais, né? Um negócio de venda de cursos online, ou quando a gente tem, enfim, algum outro tipo de distribuição de algo que não é físico, né? Então, são negócios que nasceram ali mais com o digital, mas qualquer tipo de negócio hoje pode ir para o digital, né? Então, o digital tem que ser entendido como um canal de distribuição, como um canal de comunicação com o seu cliente, né? E não necessariamente ter uma distinção entre empreendedores ou negócios, né? Então, a gente fala muito hoje, um termo que é muito utilizado é o conceito de né, que é um negócio físico que também vai para o digital e vice-versa, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, de uma marca de calçados, por exemplo, que é totalmente online. Tem muitas hoje, enfim, de calçados, camisetas, entre outros modelos. São negócios que são 100% digitais, criados, né, pela internet, não tem uma loja física, por exemplo, em shopping ou em rua para poder distribuir. E esses negócios, em alguma medida, são digitais na criação, mas eles são físicos em algum momento, né? Então você vai precisar entregar aquele produto físico, vai precisar fabricar aquele produto, vai precisar usar uma entidade logística para poder entregar, e lá na ponta você vai ter uma parte que é física, né? Então, negócios, não necessariamente eles são 100% digitais ou 100% físicos, né? Existe hoje você tem que utilizar um pouco de cada canal ou de cada forma para poder entregar para o seu cliente final uma experiência que seja a experiência da marca, independente de ser físico, independente de ser digital, independente também se ele vai ter só uma rede social ou se ele tem uma plataforma. Enfim, a gente vai tentar falar um pouco disso ainda hoje, mas a ideia é que a gente consiga desmistificar um pouco esse conceito de digital versus físico, né? Todos os negócios têm na essência um pouco dos dois. Maravilha, a gente vai tentar trazer o máximo sobre esse assunto para vocês e agora a gente vai saber, na opinião do Ricardo, quais são os principais erros, né, que os novos empreendedores digitais cometem e como eles podem evitar esses erros, Ricardo? Acho que um dos principais erros quando a gente fala de empreendedores que vão para o digital é achar que criar o seu negócio, enfim, na internet é basicamente ter uma rede social, ter um Instagram, um TikTok, por exemplo, e um número de WhatsApp. E achar que isso é suficiente, né? Achar que isso é estar no digital, é ter o seu negócio vendendo ali 24/7. E nós, aqui no Wallhost, nós falamos muito disso, né? Quando o seu negócio está no WhatsApp, né, e numa rede social, você virtualizou parte do seu negócio, mas não necessariamente você foi para o digital, né? Então, vou dar um exemplo aqui. No WhatsApp, por exemplo, se você para de trabalhar ali às 6 da tarde e alguém te manda uma mensagem às 7, 8, 9 horas da noite, ou até mesmo de madrugada, você não vai ter um atendimento, né? Você não vai conseguir falar com o seu cliente, a não ser que você utilize uma ferramenta, um chatbot, algo que ajude a responder enquanto você não estiver trabalhando. Então, essa é a diferença do virtualizar e do digitalizar, né? Isso que a gente tenta passar no dia a dia para os milhares de empreendedores que passam aqui conosco no Wallhost. Então, a primeira etapa é não achar que rede social e WhatsApp, ele é o suficiente para digitalizar. Ele é o começo dessa jornada, né? Você precisa depois ter um site, você precisa ter uma forma também de profissionalizar e mostrar que o seu negócio
realmente tem credibilidade, e como é que a gente pode fazer isso, né? Quando você coloca ali, tem um site e tem um e-mail profissional com o nome da sua marca, você vai passando essa credibilidade para o seu cliente, para o seu potencial cliente, né? Que vai olhar e falar, olha, realmente parece que é algo confiável, parece que eu posso confiar nessa pessoa, parece que eu posso confiar nesse negócio, né? Então, imagina, por exemplo, ali um caso de um escritório de advocacia que tem um e-mail gratuito. Não faz muito sentido, né, a gente conversar ali com o escritório de advocacia que está defendendo esse, por exemplo, e a gente vê ali na ponta que ele está com e-mail gratuito, né, ou com um nome que não condiz com o nome desse escritório. Isso não vai passar essa credibilidade. Então, é muito importante que negócios entendam isso, né? E entendam que precisa realmente estar bem estruturado, ter um nome de domínio corretamente, ter um site, ter um e-mail. Isso já é a primeira etapa do que a gente chama de digitalização desse negócio. Sair da rede social e também começar a construir realmente né, do negócio no mundo digital e usar a rede social naquilo que ela tem de melhor, né, que é a distribuição, é poder chegar em mais pessoas, em potenciais clientes, enfim, e aumentar a capacidade de captação de novos clientes através da rede social, mas não necessariamente ficar preso somente ali no Instagram, no TikTok, por exemplo. Agora, Ricardo, acredito que muitos empreendedores que estão nos assistindo, eles têm aquela dúvida: como é que eu posso melhorar a experiência do meu cliente com pouco recurso, né? Muitas vezes, pequenos negócios não têm muitos recursos para investir, mas eles também não querem deixar de proporcionar, né, essa experiência do cliente favorável, que é hoje em dia o que retém, né, o cliente a uma marca, a uma loja, enfim. Na sua opinião, como é possível isso? Perfeito. O digital ele traz muito dessa possibilidade de construir algo a um custo muito baixo, né? Quando a gente fala de negócios físicos, muito provavelmente você precisa ali ter um ponto, né, um ponto de venda, enfim, um ponto físico do seu negócio. Isso custa, né? Você precisa ali pagar um aluguel, precisa depois de mobiliário, precisa, enfim, reformar às vezes o ponto. Então tudo isso é muito caro. Quando o negócio nasce 100% no digital, ele consegue ir, né, criar esse negócio, começar a falar com o cliente dele, é um custo, um investimento muito mais baixo, né? A gente fala aqui que com R$ 20 por dia já dá para começar no digital, um site, criando um e-mail profissional, enfim, tendo o domínio com a sua marca registrada e fazer uma campanha básica ali na internet, né, utilizando as redes sociais para você começar a fazer a captação de leads que vão aparecer no teu WhatsApp, que vão aparecer no teu e-mail, já para começar a falar com o seu potencial cliente. Então, com menos de R$ 20 por dia, né, 600, R$ 700 por mês ali, você já consegue fazer esse investimento. Claro, um investimento pequeno, mas já começa a entender com seu cliente e pouco a pouco o seu negócio ir crescendo, né, atingindo novas pessoas, atingindo novos públicos, saindo daquela bolha, né, dos amigos, conhecidos, enfim, vizinhos que muitas vezes são os primeiros clientes, né, então você começa a atingir novos públicos através disso, né, de uma presença digital estruturada e começar a fazer um pouco campanhas de marketing digital para chegar nesse público. Então é um investimento baixo, né, você precisa contar com uma ajuda profissional, uma ajuda especialista, e essas pessoas vão te orientar para que você faça o melhor investimento possível e tenha o melhor retorno também através desse investimento. Bom, você está trazendo para a gente algumas estratégias, né, para o pequeno empreendedor, você que é um empreendedor digital que está nos assistindo. Agora eu vou pedir ao Ricardo para nos dar mais uma estratégia relacionada à logo, à marca, porque muita gente acredita que investir na criação de uma logo, de uma marca, não é investimento, né? Acaba tendo uma ideia meio deturpada sobre isso. Eu gostaria que você falasse sobre a importância desse investimento e como é que ele pode ser visto, sim, como uma estratégia, né, de negócio. O digital ele traz muita oportunidade, mas também ele tira muito dessa barreira também de entrada, né? Quando a gente fala de negócios que podem ser criados a um custo baixo, não vai ser exclusividade de um ou de outro poder criar isso. Isso é para todos, né? Para todos os 210 milhões de brasileiros criarem negócios a um custo baixo. Então, a partir do momento que você decide criar uma marca no digital, você precisa criar a proposta de valor dessa marca, né? Como essa marca vai se comunicar com o público final, se comunicar com o seu potencial cliente e de que forma você quer levar essa comunicação. E o logo também está relacionado com essa proposta de comunicação. Como é que você quer, que valores você quer comunicar naquela logomarca, que valores você quer
nas redes sociais. Então é fundamental que exista a criação de uma logomarca que faça sentido, né, que esteja alinhada a esses valores, ao que você quer comunicar e que também te diferencie, né, de potenciais outros concorrentes que vão estar brigando às vezes pela mesma persona, né, pelo mesmo cliente final ali, e isso faz com que você crie alguma diferenciação. Também existem diversas ferramentas de criação de logo a um custo baixo, enfim. Hoje até com IA você consegue criar logos ali também, então tem essa possibilidade também de criar com custo baixo, mas é fundamental pensar como eu crio essa logo, mas como eu crio isso que esteja alinhado com o que eu quero comunicar com a minha marca. Se eu tenho uma loja, por exemplo, sei lá, de camisetas, camisetas ligadas a esporte, a futebol, por exemplo, então eu preciso que isso se comunique, né? Não posso ter uma logomarca que não faça o menor sentido com aquilo que eu estou comunicando, porque isso também passa credibilidade, né? Quando a gente não está no digital, quando a gente só está no digital, não está no físico, essa confiança, essa construção de confiança, ela é muito rápida ali, né? Você precisa realmente que a outra pessoa confie que ela está falando com alguém de verdade, que não com uma empresa que é fraudadora, que vai ali roubar os dados dele, enfim. Então tudo isso é arriscado, e você precisa passar essa confiança também nessa construção da presença digital e de uma logomarca que esteja alinhada e que a pessoa possa confiar e ver que realmente tem uma pessoa, um negócio por trás. Com certeza. E para fortalecer nessa fala aqui do Ricardo sobre esse assunto da marca, a gente tem aqui no canal A Serviço da Administração um episódio, Ricardo, aqui no ADMcast sobre registro de marcas. A gente entrevistou o administrador Emerson Braga, ele falou sobre a importância, né, como você pode criar uma marca, registrar essa marca. Então, fica essa dica também complementando a resposta do Ricardo. Bom, Ricardo, continuando agora, né? Quais são as métricas, né, que um empreendedor digital pode usar para levar em consideração, né, o seu andamento, para saber se ele está conseguindo alcançar seus objetivos, se ele está no caminho certo, o que é que ele precisa mudar? Perfeito. Quando a gente fala para o digital, são inúmeras métricas que a gente poderia considerar aqui, mas eu diria que 3 são as mais relevantes para a gente entender se o digital está trazendo negócios e oportunidades, enfim, para o nosso negócio ali, enfim, para o empreendedor como um todo. Eu diria que a primeira é o alcance, ou seja, quantas pessoas eu estou falando no digital, através da minha rede social, através das minhas campanhas de marketing, através do meu WhatsApp, ou seja, quantas pessoas vieram falar comigo naquele mês, por exemplo, com algum interesse, né? Seja para tirar dúvida, seja para comprar um produto, seja para ter uma informação específica, enfim. Eu acho que essa é a primeira métrica, é o alcance, né? Então, quantas pessoas eu falei naquele mês, para poder medir depois o segundo, né? O segundo item que eu considero interessante, que seria a taxa de conversão, que nada mais é que daquelas pessoas, né, daquelas 100 pessoas, por exemplo, que eu falei no mês, quantas compraram um produto, né? Então, quantas efetivamente adquiriram um produto ali comigo? Pode ser 1, 2, 3, enfim, frente a esse exemplo de 100 que eu dei. Então, com isso, você consegue ter a taxa de conversão, então vamos estimar que seja aqui 3%, né? E depois, último, o ticket médio, ou seja, qual que é o valor médio, né? Então, divide ali o faturamento total pela quantidade de pessoas que realmente contratou ali o produto, e a gente consegue ter uma ideia do ticket médio, e através dessas 3 métricas, a gente consegue entender desde o alcance até o faturamento, o que a gente precisa calibrar, né? Então, às vezes eu estou trazendo muita gente, trazendo, por exemplo, milhões de pessoas para falar com a minha marca, mas a minha taxa de conversão está baixa, está menor que 1%, por exemplo. Então, talvez seja um problema, né, de trazer as pessoas, mas sim de trazer as pessoas certas, né? Trazer as pessoas que estejam realmente interessadas no meu produto. E se eu estiver trazendo as pessoas certas, talvez eu tenha que calibrar o ticket médio, ou seja, eu tenha que diminuir o preço do meu produto, talvez ele esteja muito caro. Então, elas são 3 métricas que têm uma correlação, né, elas têm uma proximidade ali entre si, uma depende um pouco da outra, ou uma influencia um pouco a outra. 3 métricas que eu diria que são fundamentais para o empreendedor que está no digital poder acompanhar. Inúmeras outras, né, que são do negócio em si, enfim, a margem do produto, se eu estou vendendo um produto com uma saúde, né, enfim, se eu tenho realmente, se a venda daquele produto paga as minhas contas, paga o preço do produto e ainda sobra, né, algo para eu ter um lucro no final do mês, mas
falando em digital, falando em estar presente no digital, em calibrar melhor, eu diria que são as 3 métricas mais relevantes que todo empreendedor precisa ter, considerar dentro do contexto ali de campanha, de comunicação e de estar presente no digital. Excelente. Agora, na prática, Ricardo, como é que é possível escalar o negócio digital de forma sustentável? Perfeito. Quando a gente fala de escalar o negócio, a gente sempre pensa que é vender mais, né? Então, preciso vender mais, hoje eu vendo 10 camisetas por dia, eu preciso vender 20, e vou investir mais em marketing que isso vai funcionar. E não é necessariamente isso, né? Quando a gente fala de escalar, eu entendo que a gente precisa vender mais, mas também vender mais dentro da mesma operação, ou não, os custos não subirem junto com a receita, né? Então, se eu vendo 100 camisetas me custa 100, se eu for vender 200, tem que me custar 180, né? Isso significa que eu estou ganhando escala, isso significa que eu estou vendendo mais a um preço menor, a um custo menor para o meu negócio, né? Então, muitas das dicas que a gente dá para os nossos empreendedores, enfim, que são clientes aqui do Allhost, é nessa linha. Falando, olha, você precisa às vezes rever o seu processo de fabricação, seu processo de comunicação com o cliente, seu processo de envio. Então você precisa entender essas etapas para que você possa mapear exatamente onde estão as dores, ou onde estão as limitações que eu tenho. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, saindo um pouco do conceito de varejo, indo mais para restaurante, pizzaria, enfim. Uma pizzaria que vende ali 100 pizzas por dia e ela quer aumentar para 200. Muitas vezes o pensamento inicial é, beleza, eu vou investir mais em marketing aqui que eu vou conseguir vender 200. Mas será que você tem as capacidades para vender, né? Então você tem a quantidade de pizzaiolos ali para fazer as massas, enfim, montar as pizzas suficiente para ter as 200, né? Será que você tem a quantidade de fornos também para isso? Então, tudo isso, ele extrapola um pouco o digital, extrapola um pouco essa visão apenas do vou investir mais, vou ter retorno, vou falar mais com o meu cliente, enfim, vou proporcionar uma experiência positiva para ele ali. Sequência, a gente tem ali o retorno disso, e também entender se o seu negócio está realmente estruturado para poder crescer, para poder ampliar, e você vai conseguir atender o seu cliente da melhor forma. Porque isso também é experiência no final. Então, a gente não consegue atender, não consegue entregar as pizzas, por exemplo, do exemplo que eu dei, no tempo que as pessoas esperam, né, enfim, rapidamente ali, em até 30, 40 minutos, isso vai impactar a sua empresa. As pessoas podem depois não pedir novamente porque demorou muito, por exemplo. Uhum. Então esse é um fator que é muito importante, né? Entender também se você tem capacidade do teu processo atual, né, das etapas de fabricação, enfim, do produto, se você também suporta esse crescimento. E depois lá na ponta, trabalhar para adquirir novos clientes também com todas as ferramentas digitais. Ainda aproveitando, né, esse seu exemplo da pizzaria, eu vou trazer aqui uma pergunta que a gente vai voltar na questão da marca. A gente sabe que a internet é um ambiente de alta concorrência, a gente tem diversos fatores que atraem o cliente, que também ao mesmo tempo, né, dispersa. Aí vem a minha pergunta para o Ricardo, o que é que hoje torna uma marca digital forte e competitiva, né, nesse ambiente tão plural que é o digital? Perfeito. Eu acho que é uma combinação de diferentes fatores, né? A gente falou um pouco da logomarca ali, né, de criar uma diferenciação, de criar algo profissional. Isso é uma primeira etapa, né? Então, quando a gente ali procura um prestador de serviço, começa a procurar, enfim, nas redes sociais ou no próprio Google, a gente ali começa a procurar, e se a gente não tem referências, muitas vezes a gente vai naquele que está melhor estruturado, né? Então, enfim, tem um link ali para um site, o site está bonitinho, tem uma logomarca bonita, tem um WhatsApp ali profissional que você conversa e vai respondendo ali as dúvidas, e também que quando as pessoas te procurem, você consiga responder rapidamente, né? Você consiga falar com seu cliente rapidamente, caso essa demanda chegue, por exemplo, para você, e você ali tenha a informação. Isso faz com que você aproveite aquela oportunidade naquele momento, né? Então, imagina a gente estar lá cotando um serviço, por exemplo, para nossas casas, por exemplo, e você tem uma demora na resposta, né? Ou está agendando uma consulta com o médico, por exemplo, tem uma demora na resposta. A gente tem a necessidade, às vezes, de, naquele momento, já resolver esse tema, porque a gente tem
outras atividades para fazer no dia a dia, enfim, às vezes falta tempo para poder ficar cotando com vários outros. E se essa resposta ela vem com muito atraso, às vezes a gente já resolveu, já procurou outra pessoa. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Proporcionar uma experiência na relação, né, entre marca e o cliente que seja boa, positiva, que seja rápida, né, que você consiga resolver rapidamente ali e depois na sequência o seu cliente já e já conseguir depois continuar falando contigo. Então esses são cenários muito importantes, né? A gente fala muito ali de poder se comunicar, poder falar e também proporcionar uma experiência positiva, né? Que essa experiência seja realmente positiva naquela conversa, né? Acho que esses são os pontos que ajudam de alguma forma a diferenciar, né? Isso vai fazer com que você crie clientes fiéis e clientes fiéis também acabam indicando. E quando a gente tem a experiência negativa, acontece o contrário também. Quando a gente tem uma experiência que a gente não gosta, a gente compartilha com os nossos amigos, enfim, com a nossa rede também, que a gente não teve uma experiência positiva, né? Então pense sempre nisso, né? Em falar, se comunicar com o seu cliente, gerar uma experiência positiva e ter uma velocidade ali nesse mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais rápido, cada vez mais em que a gente precisa de velocidade na resposta, nas interações, porque a gente tem pouco tempo disponível ali. Agora, falando de conteúdo, Ricardo, o que é que vale mais ou o que é que o empreendedor digital deve prestar mais atenção, né, em desenvolver um conteúdo que só entretém a pessoa, o cliente, ou aquele conteúdo que realmente vai converter, né, a pessoa em cliente, que vai acabar até educando-a também, né, como consumidor, enfim. Perfeito. Acho que tem que ser um balanço dos dois, né? Se a gente só recebe conteúdo, por exemplo, de alguma marca o tempo todo falando, não, compra isso, compra aquilo, promoção, pode estar no começo, né? A gente está tendo aquelas informações e falando, olha, realmente eu precisava desse produto aqui, eu vou comprar. Mas depois de um tempo começa a virar paisagem, né? Você começa a falar de novo aqui esse folheto, de novo essas informações, enfim, não tem interesse, não quero comprar nada, tal. Então isso acaba perdendo o apelo depois de um tempo. Né? É importante para aquele cliente que já está ali próximo de contratar, que já tem o interesse, mas quando a gente não tem interesse, ele acaba sendo desinteressante. Então, quando fala de comunicação, construir realmente um perfil, é importante você entender lá no momento, quando você criou a marca, quando você criou a forma de comunicar da sua marca, que você também pense em produzir conteúdo que esteja alinhado com aquela forma de comunicar daquela marca, esteja alinhado com a maneira como você pensou essa marca. E aí é importante produzir conteúdo relacionado a isso, né? Então, voltando ao exemplo ali daquela loja de camisetas esportivas que eu comentei, então construa conteúdo relacionado a isso, né? Pegue trends, informações que estão rolando, enfim, então temas próximos da marca. Então, ontem, enfim, teve rodada, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Será que não é hora, por exemplo, de falar disso, desse tema, e depois você comentar também no próximo campeonato? Então, são esses temas que vão fazendo com que a sua marca fique conectada com o cotidiano, né, fique conectada com o dia a dia, e depois a gente consegue ir trazendo essa autoridade para a marca, né, que a marca, de alguma forma, seja reconhecida por isso, e as pessoas esperem por aquele conteúdo, porque é um conteúdo interessante, alinhado com o dia a dia, com as demandas da sociedade, ou com o que está rolando, e ao mesmo tempo, depois de produzir esse conteúdo, você vai colocando as ofertas, os temas, enfim, que sejam mais relacionados à venda. Isso vai fazendo com que a sua marca entre na conversa das redes sociais, que elas já estão acontecendo sem a sua marca, né? Mesmo que sua marca não esteja no digital, as pessoas já estão falando ou da sua marca ou do produto da sua marca, né? Então as pessoas já estão conversando sobre isso. Então você, trazendo sua marca para essa conversa no digital, você consegue de alguma forma influenciar, se tornar autoridade e fazer também com que as pessoas usem essas conversas também para comprar os seus produtos. Bom, Ricardo, durante todo esse ano aqui em vários programas, a gente falou muito sobre a mudança do comportamento dos consumidores, em vários aspectos. Aí eu gostaria primeiramente de saber, na sua opinião, como é que você tem acompanhado, né, essa mudança de comportamento. Hoje a gente tem consumidor mais exigente, mais responsivo, enfim, né, que está muito ligado nas questões do ESG. Aí eu gostaria de saber como é que você está acompanhando isso e também como o empreendedor digital pode acompanhar, né, essa transformação desse consumidor sem perder o passo, né?
estando lá lado a lado com ele para não perder venda, para não perder cliente, enfim. Bom, quando a gente fala de tendências, né, do que acontece, do que é importante para os empreendedores ficarem ligados, né, enfim, você mencionou um pouco o tema de ESG, que é um tema que tem dominado o noticiário aí nos últimos anos, né, enfim, e a gente vem também falando muito de inteligência artificial também agora. O empreendedor precisa estar ligado nesses movimentos, né. O empreendedor já, por característica, precisa saber um pouco de tudo, né, ele precisa saber ali um pouco de marketing, de atendimento ao cliente, das leis, tributário, enfim, ele precisa entender um pouquinho de cada contexto para poder dirigir efetivamente o seu negócio e saber exatamente como anda o negócio e também poder entender todas as oportunidades que ele tem em diferentes aspectos. E a partir disso, ele também precisa saber que os próximos 5 anos, como, enfim, a inteligência artificial ou outras ferramentas podem impactar o seu negócio, né? Seja ele físico, seja ele digital, seja ele um phygital, né? Um misto ali dos dois. Então, basicamente, a gente fala nesse contexto, é muito importante que o empreendedor saiba, né, o que vai acontecer, o que tende a inteligência artificial impactar diferentes negócios e o seu negócio, e poder também extrair o máximo disso, né, extrair as oportunidades que a inteligência artificial traz, mas ao mesmo tempo os desafios também que uma inteligência artificial pode trazer para o seu negócio. É fundamental que o empreendedor esteja antenado nessas tendências e ele consiga manobrar e antecipar esses movimentos, porque provavelmente o concorrente dele e outros negócios parecidos já podem estar fazendo esse movimento e ele vai precisar depois, em algum momento, estar atento a isso para não sofrer nenhum risco ali no negócio dele. Agora, na sua opinião, de acordo com o que você acompanha, existem nichos ou modelos de negócios que estão em expansão e que merecem, né, ter uma maior atenção em relação à questão da economia digital, do empreendedorismo digital? Não diria que no empreendedorismo digital como um todo. Quando a gente fala de digital, talvez a principal tendência, que já é algo que tem aparecido nos últimos anos, é o que a gente chama de economia da recorrência, que basicamente são negócios que vão criando uma cultura, né, de recorrência, de assinatura para os seus produtos e serviços, que era algo que a gente, há alguns anos atrás, só via isso, por exemplo, na conta de telefone, conta de luz, enfim, são conta de serviços que vinham todos os meses ali. E agora a gente já tem visto assinaturas de diferentes tipos, né? Assinatura de produtos, assinatura de serviços, assinatura, por exemplo, de entrega de produtos pet ou de corte de cabelo. Então, existem assinaturas de diferentes tipos, né? Que é uma estratégia que empreendedores foram utilizando, foram se inspirando de diferentes mercados, e isso gera uma recorrência, gera uma forma de você reter o seu cliente e esse cliente todos os meses ter um investimento contigo ali. Outras duas tendências. Primeira, a questão de pets, né, vejo um crescimento muito grande ali de pessoas ali com cada vez mais pets, animais em casa, né, então essa é uma tendência, um mercado que a gente vê um crescimento muito grande, até em clientes aqui nossos a gente vê um crescimento, né, de pet shops, por exemplo, ou de produtos relacionados, e eu acredito que ainda nos próximos anos a gente vai continuar vendo um crescimento. E um segundo, que a gente chama de economia prateada, que basicamente produtos e serviços mais voltados para pessoas acima ali dos 60 anos, né? A gente tem visto o crescimento populacional no Brasil, a pirâmide ali de crescimento populacional no Brasil, que até começo dos anos 2000 ali era muito mais ali de pessoas até 20, 30 anos, né? E era realmente uma pirâmide. Hoje ela já, no meio ali, ela já é muito mais quase que um losango ali, algo diferente, né? Mas uma pirâmide. Você vê a média de idade no Brasil, 30, 40 anos ali, mais ou menos nessa faixa, e a tendência é que isso comece ali a se acentuar para pessoas acima de 50 anos, com a natalidade também começando a se reduzir aqui no Brasil. Então, eu diria que é um mercado que ainda vai ser muito nos próximos anos, e é uma tendência ali, quem apostar nesse mercado tende a ser pioneiro, porque ainda tem poucas empresas, poucos negócios construídos especificamente para atender esse público. Maravilha, então fiquem atentos aí, né, ao mercado. Muitas vezes a resposta, gente, vem do próprio mercado, né, Ricardo? Então você tem que ficar bem atento a ele. Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que pode ser um pouquinho de dor de cabeça para alguns empreendedores, seja empreendedores digitais ou não, que é a questão da logística, que é a questão do estoque. Por exemplo, Ricardo, o empreendedor que vende tanto no físico quanto no digital,
Eu imagino que esse estoque deles seja uma operação muito crítica, muito complicada, né? Quais são, na sua opinião, os erros mais frequentes que empreendedores acabam tendo em relação aos seus estoques quando eles estão nessa mão dupla de venda, né? Tanto física quanto digital, e como é que eles podem resolvê-los? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente vive um pouco essa complexidade, essa dificuldade de empreendedores, principalmente que estão começando aqui, quando usam a nossa plataforma de loja virtual, que são negócios que muitas vezes começam ali de maneira até um pouco artesanal, né, começando ali a vender pelo WhatsApp, e não tem um controle de estoque muito organizado, estruturado, e acaba muitas vezes vendendo um produto que nem tem, um produto que ainda nem tem, nem produziu, enfim, e depois precisa correr atrás disso para poder produzir e depois entregar ali para o seu cliente. Então, uma das dicas que a gente dá e que a gente tem essa facilidade na nossa plataforma é uma integração, por exemplo, com ERPs, né, que são softwares de gestão que permite que você controle o estoque em diferentes pontos de venda ou diferentes canais. Então, através desse ERP, você consegue ali controlar o estoque da loja online, o estoque do marketplace, né, então se você vender, por exemplo, Mercado Livre, entre outras plataformas, o estoque da sua loja física, e com isso você pode até, às vezes, separar ou isolar esses estoques, né, então pode ter um produto que você só quer vender online e não ter na loja física, então você consegue também fazer isso. Então o RP, esse software de gestão, é muito importante que você tenha quando o seu negócio começa a crescer e você está mais estruturado. É muito importante que você faça essa gestão de estoque, até para entender se você tem produto suficiente para entregar para o seu cliente final, se você tem também produtos que às vezes estão há muito tempo que não são vendidos ou que estão encalhados no seu estoque, precisa fazer uma promoção para vender esse estoque, porque também estoque parado, você está perdendo dinheiro, é dinheiro que você tem ali parado, e com isso você consegue trazer uma gestão mais profissional para o seu negócio, saber efetivamente o que precisa fazer para o seu estoque girar e para você também ter um capital de giro mais saudável ali do seu negócio. Então, minha dica aqui é sempre ter uma ferramenta de gestão ali, um RP, que são softwares hoje que são muito acessíveis no mercado, a gente tem vários integrados. São softwares que começam ali menos de R$100 você já consegue ter acesso a um, e isso traz essa forma de profissionalizar o seu negócio, e você integra com diferentes plataformas e tem ali uma gestão muito mais profissional, sem risco de você vender um produto que você não tem. Excelente, Ricardo. Bom, aqui com a gente, com certeza, tem profissionais da área da administração, como também tem estudantes da área da administração que querem sim ingressar no mercado do marketing digital, da tecnologia, do e-commerce. Aí vem a minha pergunta: que dica você dá, que orientação você dá para esses estudantes, né, de administração, para que eles consigam sim transitar com sucesso por essas áreas, né, marketing digital, área tecnológica, o e-commerce, por exemplo? Vou dar o meu exemplo, né? Eu sou formado em jornalismo com pós-graduação em administração de empresas, né? Então, esse meu exemplo mostra que mesmo que eu não tenha nenhuma formação na área de TI, por exemplo, eu consiga trabalhar no digital de uma forma que eu agrego valor com o meu conhecimento, com o conhecimento que eu adquiri na faculdade, nos estágios, enfim, no começo da minha carreira, e eu diria que é a mesma dica que eu posso dar para os estudantes de administração como um todo, né? Eles podem trazer muito desse conhecimento adquirido, que é um conhecimento amplo, né, mais generalista, mas é amplo, né, no conceito de você entender um pouco de finanças, entender um pouco dos conceitos de administração, um pouco da visão de marketing, um pouco ali da visão, às vezes, de matemática financeira, coisas que pode trazer um pouco para a tua visão, para o teu contexto como um todo, e isso vai trazer que você tenha uma visão mais ampla, uma visão que você pode agregar em diferentes aspectos, e não ser somente um especialista, né, eu sou muito bom naquilo, você consegue ter essa visão um pouco mais generalista, e isso faz com que você tenha maior valor quando você vem para um segmento, para um mercado que não necessariamente é o mercado que você estudou para, mas é um mercado que você consegue ter domínio, porque efetivamente você tem características, né, habilidades que foram desenvolvidas aí na época de faculdade, que trazem para esse contexto um entendimento amplo de várias etapas de um negócio, seja ele físico ou seja ele digital. Então, basicamente, trazer um pouco desse conceito de faculdade e trazer um pouco dessa visão mais generalista, isso vai fazer com que você tenha a diferença. É o que eu
para o futuro, né? Os generalistas tendem a ter mais sucesso quando a gente pensa em médio, longo prazo, porque eles conseguem navegar em diferentes ambientes, obviamente estudando, depois aprendendo, enfim, se interessando pelo tema, mas eles conseguem ligar diferentes pontos ou ligar diferentes estratégias, tem um pouco de conhecimento em diferentes áreas. Então, para o futuro, eu entendo que até num momento de inteligência artificial, que habilidades muito específicas tendem, às vezes, a inteligência artificial, de alguma forma, a realizar essas atividades, você sendo um pouco mais generalista, você consegue também agregar muito valor. Agora, conta pra gente o que você destaca das suas competências, né? Você, jornalista, pós-graduado em administração, trabalha na área digital. Quais competências você adquiriu ao longo da sua carreira que você acha indispensável, né, para atuar no setor que você atua? Eu diria que a principal, eu diria que é a flexibilidade e a resiliência, a forma de você conseguir se adaptar a diferentes contextos, né? Quando eu comecei minha carreira, não existia rede social, por exemplo, né? Então ainda a gente estava falando ali só de internet, blog, enfim, não existia nada disso, né? E hoje a gente fala de rede social, agora está falando de AI, está falando de marketplaces, muita coisa mudou, né? Então você tem que saber quando está trabalhando num ambiente digital, que é um ambiente que muda muito, que ele é muito dinâmico, todo tempo você precisa se adaptar, né? Então, saber realmente se adaptar ao contexto, se adaptar às dificuldades do cenário e saber também, de alguma forma, se encaixar nesse novo contexto para que você possa efetivamente estar atualizado, estar dentro do que pede aquele novo momento, né? Então, eu destacaria essas habilidades e também acho que são habilidades que vão ser demandadas cada vez mais, de maneira mais intensa nos próximos anos. Se a gente fala de inteligência artificial, a velocidade da transformação ela vai ser cada vez mais rápida. A gente vai ser cada vez mais demandado para se atualizar o tempo todo. Talvez a forma como a gente enxerga a internet, o mundo digital daqui a 2 anos seja completamente diferente, né? E com isso a gente precisa estar sempre em constante atualização e em constante alerta com relação ao que vem por aí, para que a gente possa estar sempre atualizado, né? Então, acho que são esses pontos, né? Ser resiliente ao mesmo tempo, ser interessado e estudar o tempo inteiro para poder aprender aquilo que vem de novidade para poder aplicar no seu negócio, para poder aplicar na sua carreira, enfim, para poder continuar se desenvolvendo e estando ali buscando as melhores posições ali para o seu desenvolvimento. Perfeito, Ricardo. Agora a gente vai para a nossa dica de leitura. Eu gostaria que você deixasse para a gente uma dica de leitura, pode ser mais de uma, inclusive, sobre o nosso tema ou também sobre um outro assunto que você queira compartilhar com a gente. Perfeito. Eu vou deixar 2 livros, um mais voltado para a nossa conversa, né, que é o Building a Story Brand, que é do Donald Miller, que ele fala muito dessa questão, né, da experiência, de você gerar valor, de você ter clareza na comunicação e comunicar de forma adequada o seu negócio, enfim, a sua marca, que é algo que a gente falou um pouco hoje aqui, né, nesse movimento onde diferentes negócios são criados todo o tempo e estão concorrendo com vocês e com você, então como diferencia e comunica a sua marca de forma adequada. E o segundo é uma biografia que eu li há algum tempo, né, que gostei bastante, que é do Bob Iger, né, que é a parte que é Onde os Sonhos Acontecem, que fala um pouco ali de quando ele foi CEO da Disney, e basicamente fala muito dessa construção do encantamento, né, valores, de como você comunica a sua marca e também como as pessoas enxergam a sua marca, né, essa percepção da sua marca. Então são 2 temas que até se correlacionam de alguma forma, mas um pouco mais aspiracional, conta a história de uma marca ali que é considerada referência de alguma forma, quando a gente fala de experiência, né, todo mundo cresce ali, tendo um pouco ali visão de experiência da Disney, e um outro mais prático, mais ali, passo a passo, mostrando efetivamente como construir. Acho que são pontos de partida interessantes quando a gente fala de construir uma marca no digital. Maravilha. Bom, gente, vamos encerrar com o Ricardo com uma pergunta que eu acho que muitos de vocês que estão nos assistindo está também querendo saber a resposta. Que é, Ricardo, na sua opinião, qual é o principal desafio que os empreendedores hoje enfrentam, né? Sejam eles digitais ou não? Eu acho que o principal desafio dos empreendedores é efetivamente entender um pouco de tudo, né? A gente tem visto agora hoje, enfim, hoje não, mas é basicamente uma mudança e muitos empreendedores correndo atrás de entender a reforma tributária,
né? Então, como é que isso vai impactar o meu negócio? Vou pagar mais imposto, vou pagar menos imposto, enfim. Então, muitos empreendedores, eles têm esse desafio, né, diário de ter que se atualizar o tempo todo em temas que não necessariamente é o tema do seu negócio ou é o que ele mais entende ali. Então, o empreendedor precisa ser um certo camaleão, muitas vezes, né? Entender um pouco da reforma tributária, talvez amanhã ele tenha que entender uma nova lei ali de defesa do consumidor, se atualizar a forma como ele se relaciona com o cliente. Pode ser que lá na frente a gente não esteja mais falando de rede social, está falando de outra ferramenta para comunicar com o seu cliente. Então, eu vejo que os grandes desafios está nisso, né? Como é que você controla, lida com o seu negócio, mas também com todo o ambiente, né, de negócios que o país proporciona e que isso seja algo que você consiga efetivamente lidar, adaptar e depois fazer com que o seu negócio continue prosperando nesse contexto difícil, né, um contexto de muita mudança, um contexto às vezes de muita complexidade também. Isso faz com que você precise entender um pouco de tudo, né. Então, e eu deixo até um conselho para os empreendedores que se cerque, né, busque pessoas que entendem desses assuntos, seja de ferramentas digitais, né, como a gente falou aqui do Alrocha, ou seja de pessoas que entendem um pouco mais da reforma tributária. Tente sempre se cercar de pessoas que possam te ajudar, que possam te alimentar dessas informações. Tarefa realmente muito complexa você entender tudo, né, como empreendedor. Então, você não vai conseguir fazer isso, né, então tenha pessoas de confiança que possam te ajudar nesses temas mais importantes ali do momento. Bom, gente, assim a gente encerra esse bate-papo com Ricardo Leite, diretor de negócios do UOL Host. Ricardo, muito obrigada por falar com a gente, né, sobre empreendedorismo digital. Quem quiser continuar te acompanhando depois do nosso programa, onde é que te encontra? Basicamente, através do meu LinkedIn, Ricardo Moreira Leite, você pode se conectar através do meu LinkedIn e conversar comigo. Vai ser um prazer poder tirar dúvidas de empreendedores e também poder falar um pouquinho mais sobre o que a gente faz aqui no Host. Bom, gente, obrigada também, né? Você que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADM Cash. Um prazer sempre receber você, não só no canal A Serviço da Administração, como também no Spotify. Não esqueça de deixar seu like, seus comentários, de curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, compartilhe o canal com quem você quiser e também siga as redes sociais do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você no próximo ADM Cast. Tchau, tchau.